Olá, povo querido e abençoado do nosso Deus, passando para orar com você, bem cansado fisicamente. A fé, porém, ela está mais fortalecida, né? Por essa razão, eu resolvi orar um pouco por você. O que eu pedi para Deus, Ele me concede hoje. E eu vou pedir para Deus que te dê saúde, que te dê prosperidade, paz e que alcance a sua família. Eu recebi no último domingo uma mensagem ali no Brás de uma senhora maravilhada lá do Nordeste, lá de Pernambuco, do interior. Ela estava na mega concentração ali do Geraldão, né? Eu vou falar um pouquinho calma aqui mais baixo, estou sem voz para ministrar, porque foi puxado o final de semana, né? Geraldão a partir das 6 e pouca da manhã, mas, aliás, foi 6 horas mais ou menos, ali no Geraldão, mas a ministração ali, 3 horas de ministração, e no domingo de manhã no Brás, né? Uma multidão. E essa mensagem chegou lá no Brás, aqui no YouTube. Você está mandando agora o seu pedido, né? Seu comentário. Aqui não é comentário, né? Comentários são esses programas seculares. Aqui você manda um pedido ou um testemunho, um agradecimento a Deus, né? Pode mandar aí que eu vou ler, tá bom? Não vou ler no ar, né? Não dá para ler 1.000, 2.000, 3.000 mensagens no ar. Aí o YouTube até me derruba, né? Ficar só lendo aqui. Mas eu vou ler para mim, né? E para apresentar a sua vida a Deus. Então, manda sua mensagem agora, deixa o seu like, o seu joinha aí, vai compartilhando também. Nós vamos ler uma mensagem, uma palavra para você. Antes eu quero fazer uma oração. Eu quero abençoar também esse suco de uva, né? Que é o vinho puro, né? O suco de uva. E ele é de Cuiabá, é do estado do Mato Grosso, Cuiabá, o bispo Richarlison e pastora Carolina. Olha que nome bonito, Carolina. E o dele não precisa falar que é estrangeiro mesmo, né? Richard Clayton, não é? Lembra aquele cara, aquele músico famoso, Richard Clayton? Rapaz, eu era fã daquele cara. Eu tinha os discos dele, aqueles discos de vinil, que tocavam no meu programa. Lindo demais. Então esse casal é um casal abençoado e me deu esse vinho, né? Que é o suco de uva. Esse é o único vinho que a Carolina toma, tá? Aquele outro ela não toma, não. E o bispo Richard. Aí nós vamos abençoar também. Deixar aqui já para abençoar, que eles vão entregar para você aí em Cuiabá, tá bom? Vamos falar com Deus então. E só concluindo aqui essa mensagem que eu recebi, essa mulher entrou em desespero quando fecharam os portões. É exemplo das outras milhares, né? Tinha umas 8.000 pessoas do lado de fora ainda e fecharam os portões. Mas por que fecharam os portões? Aí tem que perguntar para eles, né? Você tem que perguntar para o comunista por que ele não gosta de Deus, né? E não gosta das pessoas. Então, e fingemente, né? Engana as pessoas, o povo na sua boa fé vai e acredita. Mas eles são contra tudo que se chama Deus. Então fecharam. Só que Deus, pela misericórdia, né? Aí as pessoas no Brás ali acharam engraçado. Eu falei, Valdemir, em paz e amor, foi lá e pediu, com muito carinho, com muitos rogos. Você viu, né? Acho que você viu lá a imagem. Eu falei, 3 opções para vocês, né? 3 opções. Me prendem, ou se não quiser me matam, ou a terceira abre os portões. Essas 3, uma das 3 ia ter que acontecer. Uma das 3 ia ter que acontecer, ou prender, ou matar, ou abrir. Aí eles optaram por abrir. Aí ficou melhor assim, não ficou para todo mundo? Você não acha que foi uma mensagem de paz e amor isso daí? Porque eu estou no meu país, eu tenho liberdade de expressão, meu país é laico, eu prego a palavra de Deus, eu prego o evangelho, eu vou continuar pregando. Doa quem doer, eu vou pregar do jeito que está escrito. Aí ofende esses tais aí, o que eu posso fazer? É a palavra de Deus. Você pode ver, quanto mais batem, quanto mais falam besteira, mais a obra cresce. Você viu a multidão que tinha lá, os milagres, as manifestações do poder de Deus, e uma delas foi essa mãezinha cujo filho estava nas drogas há 5 anos. E
estava fora de casa, e ela foi com esse propósito, e ela falou, se este homem é ungido de Deus, o Valdemiro, eu vou chegar lá, e quando eu voltar para casa, eu vou passar na imposição de mãos, quando eu voltar para casa, meu filho vai estar em casa e vai estar arrependido. Olha que coisa linda. E essa mulher chorou desesperadamente quando fecharam os portões, porque ela estava de fora ainda. Falou, meu Deus, e o meu pedido? Eu pedi, como é que eu vou entrar e receber a imposição de mãos? Eu até arrepiei agora, sabia? Na verdade, aquela reação minha, aquela revolta minha ali, aquela angústia, tá? Eu não tenho medo de homens, eu não, nem de demônios. Tenho medo não. Eu só temo a Deus. Eu não tenho medo de nada, só temo a Deus. Então, podia fazer o que quisesse comigo. E pode fazer se quiser. Então, aquela angústia minha, aquela revolta. Talvez você, um cristão, um pastor, gesticulando, falando daquele jeito. Eu estou defendendo meu povo, a minha causa. O apóstolo Paulo diz, por essa causa eu me ponho de joelhos. E eu vivo assim, de joelhos, em oração. Mas eu não ajoelho para homem, não. É só para Deus. Para comedor de angu, não ajoelho, não, só para Deus. E aí, esta mulher, essa mãe aflita, desesperada, ela fez esse pedido para Deus. Que se a unção de Deus estivesse na minha vida, nessa obra, isso ia acontecer com o filho dela. Estava 5 anos perdido nas drogas, no mundo. E ela participou porque os portões foram abertos. Desse jeito que você viu. E a multidão entrou, ela entrou junto. Passou na imposição. Quando ela chegou em casa, a emoção foi maior ainda. Quem estava na porta da casa dela, o filhão, chorando. Quando ela chegou, abraçou ela e gritou, mãe, pelo amor de Deus, eu não quero mais essa vida. Eu vou largar, eu vou parar. Me leva na igreja do seu apóstolo lá, que eu vou aceitar Jesus e vou me batizar nas águas. E eu preguei lá no ginásio isso. E convidei o povo para um batismo, um mega batismo, vou fazer em breve aí na praia, em Pernambuco, no mar. E pelo menos 3.500 pessoas se renderam a Cristo e aceitaram o batismo. E um deles nem estava lá, que era esse moço. E certamente nem assistiu à reunião. Só que o Espírito Santo foi lá, Deus foi lá. Eu lembrei de Centurião, manda com uma palavra. Deus mandou um anjo lá e tirou ele do meio dos bandidos, dos traficantes e levou de volta para os braços da mãe. Isso vale quanto, na sua opinião? É isso que Deus faz, a árvore é conhecida pelos seus frutos. Ela desafiou, não desafiou? Pode desafiar também, a unção que está na minha vida. Desafia a minha fé, e você verá que o Deus do Valdemiro é Deus. Pai querido e maravilhoso, Senhor dos exércitos, nós entramos na Tua presença em oração, em o nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E diz a Tua santa palavra, invoca-me e eu te responderei. O Senhor tem me respondido, Pai, sempre. Tem permitido desertos na minha vida, angústias, maus tratos, porque o Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Mas o Senhor, juntamente com as lutas que vêm, os maus tratos, as tribulações, as perseguições, as angústias, tem mandado para mim o antídoto, a tua força, o teu poder, a solução, o livramento. Por isso eu peço, cura essa criatura que está aflita, desenganada, com câncer, leucemia, diabetes, nódulos, tumores, inflamações, infecções. Liberta essa criatura que está com as portas fechadas, endividada, desesperada, dominada pelas drogas, o alcoolismo, prostituição, depressão profunda, pensando em dar cabo da própria vida. Restaura a fé, a esperança, as famílias, restaura a vida sentimental, financeira, todos os caminhos dessa pessoa, espiritual. Eu abençoo, consagra essa água, abençoo os patrocinadores da obra, os que sustentam a obra.
e este pequeno exército que nessa semana vai apresentar uma oferta sagrada de R$100 na tua obra. Uma oferta simbólica, o Brasil inteiro, o mundo inteiro vai estar ajudando. Levanta uma multidão para fazer isso, Pai. Honrar o ministério, honrar a tua obra. Eu te peço, levanta um mar de gente para fazer isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra essa água e quem beber receba vida. Amém. Beba da água abençoada em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos à palavra de Deus. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Assim diz o Senhor é Deus, né? É o único Senhor. Maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos, ermos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha que coisa. É pesada essa palavra, né? Porque eu e você não gostamos quando alguém desconfia de nós. Isso aí podemos generalizar. As pessoas querem ter a confiança uma das outras. E as pessoas querem que as pessoas de fora confiem nelas, nas atitudes. Só que se esquecem que são vulneráveis. Todos nós somos. Somos falhos. E a vida que está em nós, o fôlego, não é próprio nosso, é de Deus. Nós vivemos, respiramos, andamos, tudo pela misericórdia infinita do Senhor. Então, quando a Bíblia diz maldito, é aquele que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço, não está se referindo só a terceiros, né? Não. Isso não quer dizer confiar nos outros somente, mas é em si próprio. É você não ter confiança nas suas atitudes, na sua conduta, tá? É você não achar que é capaz de viver sem cometer erros e falhas e você perceber que o perigo estará sempre perto de você, que a única segurança sua está na comunhão, na presença de Deus. Os grandes da Bíblia, os heróis da Bíblia, reconheciam isso, pessoas infinitamente maiores que nós. O Moisés, Deus mandou uma ordem para Moisés sair dali do monte, do pé do monte, e conduzir o povo a uma terra prometida. Moisés falou, o Senhor nos mandou sair, nos mandou subir, mas não disse quem há de enviar conosco. Êxodo 33, se eu não me engano, né? Ou é 35? O Senhor não disse quem há de enviar conosco. Se a tua presença não for conosco, não for comigo, não me faça sair, não nos faça sair desse lugar. Olha que coisa. O Moisés era maior que você, que eu. Não há homens, não há profetas como Moisés mais na terra, tá? Deus falou com ele tete a tete, mas ele disse, se a tua presença não vai conosco, não nos faça subir, não nos faça sair desse lugar. Quer dizer, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Porque ele entendia que ele, Moisés, era um homem, por mais ungido, por mais capaz, por mais sábio, que as virtudes que ele levava consigo não eram próprias dele. As nossas conquistas, as nossas vitórias, as nossas realizações não são próprias nossas. Nós somos vulneráveis, nós somos pequenos, nós somos insignificantes. Então, quando a palavra diz maldito é o homem que confia no homem, refere-se à confiança em si próprio também. É confiar em você, achar que você está certo,
nisto ou naquilo, que a verdade está com você sempre. Não. Os homens têm as suas verdades, mas a verdade absoluta é a de Deus. Eu tenho ensinado sobre isso. Então o segredo é confiar nele, é andar com ele, é não se apoiar no que você sabe, no seu entendimento, no seu conhecimento, nos seus recursos, na sua capacidade, naquilo que você conquistou, tá? Eu dei exemplo esses dias de bispos que estavam no ministério e o seu trabalho fluía, tá? E viam maravilhas. E ultimamente eu tenho recebido mensagens de alguns que se debandaram e que chegaram à conclusão de que aquele ministério que estava na vida deles não era deles, era de Deus. E não conseguiram prosperar. Por quê? Porque o Satanás sugere às pessoas que elas são capazes, que não precisam de ninguém, de nada, não precisam de Deus. E aí é que as pessoas se enganam ou se deixam enganar. E esse é o papel do diabo. É fazer você confiar. Você não vai confiar no diabo, não é verdade? Então ele não vai querer que você confie nele, né? Se você às vezes vacila em relação à confiança em Deus, vai confiar no diabo? Claro que não. Ele sabe disso. Então ele vai tentar fazer você confiar em si próprio. Achar que você é o dono da razão, da verdade, da sabedoria, que você é capaz disso ou daquilo, e não é. É necessário refugiar-se em Deus, depender de Deus, não abrindo mão da palavra, dos ensinos e da presença dele. E aí, no versículo 7 diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Quer dizer, você que não espera no pastor ou no apóstolo, ou no governador, ou no prefeito, ou no deputado, ou no vereador, ou no ministro, ou no presidente, ou no rei, não. Você espera em Deus. Porque se você espera no homem, você vai ser maldito. As coisas vão dar errado, tá? Sua vida vai ser uma vida marcada por fracassos. Mas aí diz assim: bendito o homem que confia no Senhor, ou seja, em Deus, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Olha que coisa maravilhosa. Se de um lado quem confia em si próprio, na própria carne, na sua capacidade, ou em outros, é maldito, é como o arbusto solitário no deserto, que sabe aquela árvorezinha que está lá no deserto, ela não produz, né? Eu não sei se você sabe qual é o processo da polinização, tá? Eu não sei se você entende que você planta uma árvore de jabuticaba, por exemplo, solitária, e ela fica lá anos e anos e não produz. Aí se tem uma outra relativamente perto, às vezes nem é do seu conhecimento, mas se o vizinho tem uma a 1 quilômetro, a 2 quilômetros, a 3 quilômetros, ela vai dar flor. Ambas as plantas, as árvores, as jabuticabeiras vão produzir flor. E uma abelha ou um outro tipo de inseto, ele vai extrair o néctar da flor da outra planta, que pode ser um macho, tá? E ele vem na próxima, também para extrair o néctar, aí ele vai polinizar. É como se fosse um homem e uma mulher, um animal macho e um animal fêmea. Isso tem na árvore também, não sei se você sabe disso. Tem os besouros, os insetos, a abelha é campeã em fazer isso, porque a abelha produz o seu alimento a partir do néctar, né? Enquanto os insetos, eles, até o beija-flor, alguns pássaros tiram o néctar para alimento próprio, a abelha tira para os seus filhotes.
E ela constrói, ela é uma colmeia, ou seja, uma fábrica. A abelha tem uma fábrica, tá? É uma coisa extraordinária. Ela constrói, tá? E ela então faz o mel a partir do néctar. Ela alimenta os filhotes dela, ela própria se alimenta e alimenta os homens. E tem propriedades curativas, tem antibióticos, você sabia? Fortíssimos e eficazes. O mel, e inclusive o própolis, quase que não sai aqui, o própolis, é isso mesmo. Ele tem antibiótico, é a abelha quem produz. E é muito interessante isso aí. Então, assim, o arbusto, mas o que tem a ver isso aí com a mensagem? Se o arbusto é solitário no deserto, ele está sozinho no deserto, porque deserto é assim. Deserto nem a sua mulher, nem o seu marido, nem seu filho, nem seu pai, nem sua mãe, ninguém te ajuda não. Porque não pode. Não pode, isso aí é de Deus. Ah, minha mulher, ela me apoia, meu marido me... Não, deserto só tem um que pode te socorrer, que pode levar os anjos e montar um banquete para você. É Deus. Foi assim com o próprio Jesus Cristo. Mesmo no deserto, quando o diabo o tentava, os discípulos andavam lá com ele. O discípulo andava com ele, dormia no peito dele, dividia tudo com ele. Mesmo no deserto, os discípulos ficaram lá vendo a disputa dele com o diabo. Ele estava sozinho. O Espírito Santo levou, os discípulos nem sabiam onde é que ele estava. Ele estava sozinho no deserto. Sozinho. E deserto é assim. E um arbusto solitário no deserto, ele não vai conseguir produzir o néctar. E se produzir, ninguém vai conseguir polinizar uma outra árvore, ele não vai produzir fruto nenhum. Ele não vai deixar as suas gerações para trás, né? A sua posteridade, não. Um arbusto solitário no deserto está fadado a morrer de sede, secar-se e deixar de existir e não deixar a posteridade. Você tem plantas aí na sua fazenda, no seu sítio, na sua casa, no seu jardim, que nasceram de outras, mas o arbusto solitário no deserto não dá fruto. Ele não produz, ele não reproduz. Não, ele é solitário, ele está sozinho. Ele está enfadado a secar aos poucos, a morrer de sede. Mas o que confia no Senhor é como a árvore plantada junto às águas. Ele estende as suas raízes para o ribeiro, que é Jesus. E ele tira dali os seus nutrientes, os minerais, porque ele traz a água, tá? Que passa pela terra. Por sua vez, essa água é contagiada com os minerais, porque ela é trazida, ela é atraída pelas raízes dessa planta e sobe pelo caule ali, e aí ela se alimenta. E ela lança na atmosfera essa mesma água. Olha que coisa linda. E essa água nos traz a chuva que produz o nosso alimento. Uma árvore com 20 metros de diâmetro, 20 metros quadrados, lança 1000 litros de água por dia na atmosfera. Você pode ver quando desmatam muito uma região, a chuva diminui drasticamente. Raramente chove, aí entra em desespero, mas na hora de desmatar não pensam nisso. Então, assim é a vida, assim é o ciclo, assim foi Deus quem fez. Eu e você temos que confiar nele, porque olha o que diz a seguir, no versículo 8, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso, ele se engana facilmente. Confiemos em Deus, tá bom? Deixa o seu like, compartilha, peço desculpa aí, minha voz não está nos melhores momentos, né? Ou nos melhores dias, como você tem acompanhado, embora nunca está totalmente limpa, porque eu já sou rouco, né? Mas eu consigo ministrar já há 45 anos. Minha vida também é um milagre nesse sentido. Fui desenganado há muitos anos atrás a não falar mais. Não falar, não cantar, não orar, nada.
E eu entrei num banheiro, era jovenzinho ainda, recém-casado, chorando. A bispa veio comigo do exame, né, da clínica, e estava com o diagnóstico lá na mão. O médico falou: você não fala mais, você não prega mais. Isso eu era menino. Você sabe quantos milhões de almas já ganhei de lá para cá? Quantos discípulos já fiz? Eu canto, eu oro, eu prego, eu brigo. É claro que uma carga como esse último final de semana pesa um pouco. Mas vamos em frente, aqui estamos nós, tá bom? Vamos compartilhar aí. Um beijo, inscreva-se, deixa o seu like, manda suas mensagens. Fique com Deus, fique em paz.